Pessoal, nós tivemos dois problemas com a internet, as duas lives que foram pro brejo, né? Mas qual foi uma das principais diferenças entre aquele momento e agora? Eu consegui colocar em prática aquela questão de jogar a tela no computador. E a outra diferença foi que acabou o café. Eu tinha tomado café da outra vez, agora só tem uma bolachinha. Eu falei, calma, falta educação, falar com a boca cheia. Mas vamos em frente. Veja, a dúvida era sobre a lista de exercício. Qual listinha? Vamos só pegar a listinha. É uma dessas aqui, a saquinha. Então quer dizer que as respostas, essa é a lista, tá? Eh, Ela só não veio com a partezinha em vermelho. Então, como é que a gente achava essas respostas aqui? Para dar uma revisada, ela está fazendo o quê? Essa lista, o objetivo dela. Associar lei de formação com período e amplitude. O que é essa tal de lei de formação? São essas formulinhas aqui, ó. Ah, tá, expressão de novo, seno, x. Agora, onde é que a gente tinha parado com período e amplitude? Então, pelo menos, ó, se o pessoal não mentiu ou não teve vergonha de falar a verdade, né? O pessoal falou que tinha entendido essa listinha aqui. Ah, é verdade, né? Bem a grosso modo, então o que seria o período? A gente falou assim, quando a figura começa a se repetir. Então a gente viu aqui, ó, triangulinho, triangulão, triângulo médio. Aqui começou, ó, triangulinho, triangulão, triângulo médio. Nós já vimos essa lista, o pessoal disse que entendeu. Então aqui você tem essa figura, tá? Assim, um modo fácil de entender o que seria período, bem a grosso modo, seria onde você começa a ter um desenho igual ao primeiro, repetindo. Por exemplo, aqui, ó, esse triangulinho é igual a esse. Então, se você pensar, esse bloco todo é igual a esse bloco aqui. Aqui você começa um novo desenho, idêntico a esse. E qual que era o período? A gente via a diferença das abscissas. Então, a abscissa desse pontinho é zero. A abscissa desse aqui é 6. Então, o período de 0 até 6, aqui o período é 6. Então, o período, vamos supor assim, onde começa, onde acaba a figura. Aqui começou uma outra figura. Ah, por isso que elas se chamam periódicas, né? Ela obedece a um período, ela vai se repetindo. Mas olha, essa aqui começou no 6 e terminou aqui no 12. Tudo bem, de 6 para 12, o período continua sendo 6. E aí você tinha outras figurinhas e vocês tiraram a dúvida, né? Vocês viram a dúvida de todas essas aqui. Aí começaram com senoides, né? Então a gente falou aqui no modo bem assim grotesco, bem assim, é fácil de entender, né? Um modo bem grotesco. Você começava a onda, terminava aqui. Depois você recomeçava. Aqui você está começando uma onda igual a essa. Ela subiu, desceu, fez uma onda. A partir daqui, ela começa a repetir a onda que você já tinha feito aqui. Aí tinha aquela explicação um pouquinho mais refinada, que é a distância dos dois picos. Então você pegava a abscissa aqui desse pico, a abscissa desse pico aqui também, fazia diferença entre as abscissas, tá, de dois pontos máximos consecutivos. Mas a gente vai usar o modo assim mais legal, mais prático. E só que agora a gente vai ficar só com senoides. Na outra lista, vai ter uma observação que aqui você trabalhava com números naturais, né? Na verdade, números reais. Os que estavam em destaque aqui seriam os naturais. E agora você vai trabalhar com os radianos. Então, como eu sei que o pessoal estava com saudade da, da senoide e eu já cliquei no botão errado, né? Deixei ele abrir, a gente fecha, é esse ícone aqui. Então, saudades da senoide, né? O pessoal viu essa senoide aqui, o pessoal fez. Professor, quando fez com vocês foi tão chato que mandou trazer
uma folha milimetrada, ela ficou compridona, mas ela saiu do ciclo trigonométrico. Talvez você lembre que quando você dava uma volta no ciclo, ah, em radianos, tá? Você teria a medida do arco em radianos de 0 a 2π. Se você desse mais uma volta, aquela historinha 13π sobre 6, 14π sobre 6, você dava uma segunda volta no gráfico. E aí você tem do 2π até 4π. Se você guardou aquela senoide, né, para que você não tenha jogado fora, você pode dar uma revisadinha lá, as duas voltas do ciclo, só que a gente colocou mais valores aqui, tá? Então aqui, para quem não simplificou, nós tínhamos 12π sobre 6, aqui 13π sobre 6, 14 e assim por diante. Nós colocamos todos os valores aqui. E mais sacanagem ainda, a gente virou, né, a gente deu a volta no gráfico, tá no sentido horário. E aí você tinha lá, em vez de 0π sobre 6, 2π sobre 6, você tinha 0 menos π sobre 6, menos 2π sobre 6 e assim por diante, né? Sem simplificar. Então, na verdade, o que o professor de vocês fez lá para ajudar um pouquinho da turma? Uma senoide, uma onda aqui, tá? E mais duas para cá, a gente parou aqui no 4π. Então vamos pensar no período de um modo bem biotesco lá, sem esquecer, sem considerar esse negócio de pico aqui. Você começou uma onda, aqui está começando outra onda. Então a gente vai trabalhar, na verdade, com essa onda isolada. Vamos trabalhar por enquanto de 0 a 2π. Então, você fez grandona lá, mas a gente vai trabalhar por enquanto com uma volta só no ciclo. Então, o seu período para uma volta no ciclo vai ser 2π, tá? Que é de onde começa até onde acaba a onda. E a lei de formação é essa aqui. A verdade, a gente fez seno de x. Não tinha mais nenhum número aqui. Ah, mas não tinha lá o parênteses, a gente talvez não tenha colocado parênteses, né? Mas era o seno de x. E você tinha esse gráfico aqui. Se a gente for considerar só o seno de x, tinha esse gráfico. Então, pensa bem assim, só considerando uma volta, nosso período é 2π se a expressão for essa. E aí que já começa, então, a nova lista de exercício. Se eu mexer nessa expressão, se eu colocar alguns valorzinhos aqui, vai ter alteração no período. Vamos ver o período antes. Então, vamos voltar lá para a listinha. Essa listinha não, Aurelildo, é essa listinha aqui, essa aqui que o pessoal quer saber. Então, pensando só no período. Não sei se o pessoal está vendo aí pelo celular, talvez fique pequenininho, dá uma ampliada aqui. Mas pensa só na ondinha, bem simples, ó. A ondinha terminou aqui, aqui está começando uma segunda ondinha, 2π é o nosso período, fim de papo. Aí começa a perder a graça, né? Porque aqui de novo, 2π, gráfico 2, ó, 2π de novo. E para variar, nós temos 2π de novo aqui. E para variar mais um pouquinho, 2π. Mas o que você está fazendo? Eu só estou preenchendo as colunas aqui, ó. Falou preencher aqui, ó, apenas as duas primeiras colunas. Tudo bem, eu estou preenchendo a segunda antes, pensando no período. Mas você foi vendo, só deu 2π até agora só. Se você for ver, só no gráfico 7 vai mudar esse período. Mas para confirmar, né, pense em uma ondinha apenas. É bem fácil da gente ver. Olha, aqui tá menorzinho. Vamos supor que o pessoal, se o celular tá difícil de ver, a gente aumenta. Ó. Vamos dar uma aumentada aqui, ó. 2π, talvez tenha ficado mais fácil de ver. Mas essa tá esticadona, tudo bem. Mas a onda terminou em 2π. Poxa, então se eu tiver com dificuldade de entender, acabou a onda, é o período. Só você olhar aqui. Mas essa outra onda aqui tá de ponta cabeça. Essa aqui a gente não tinha estudado, não. Não tinha. Mas, por enquanto, pensa no período. Esquece se ela está, entre aspas, de ponta cabeça. Ó, ela acabou em 2π. E, para não ficar sempre falando a mesma coisa, né? Olha, aqui também, tá? Tá em 2π. A outra, para variar aqui, acaba em 2π. E olha que legal, hein? A próxima aqui. Essa aqui. Ó, vamos até ampliar um pouquinho. Essa aqui, ó. Acaba em 2π também. Sim ou não?
e aí você não está vendo, mas eu estou comendo bolacha. Não fala com boca cheia, eu sei que é chato, né? Mas é para você ter tempo e pensar se o período é π ou 2π. E depois que eu não posso deixar bolacha aqui também, né? Olha, a gente às vezes se distrai, mas onde acaba a onda aqui, ó? O período é π. Ah, mas aqui acabou em 2π, não. Aqui já é a segunda onda. A onda acaba aqui. Aí que foi colocado mais uma. Ah, para ver se a gente estava prestando atenção. Lógico. Então, o período aqui é π. Agora, as outras também perdem a graça um pouquinho também, porque, olha, você vai ver aqui, a onda acabou aqui, ó, 4π. Oh, mas fica chato, não quer dizer que é só ver onde acaba a onda e copiar o valor que está lá? Sim. De um modo bem grotesco, sim. A gente está pensando só por enquanto em uma onda, tá? De uma volta só, de 0 a 2π no ciclo, e o período ele pode não estar mudando. Aí você fala, puxa, mas por que está mudando o período? A gente vai analisar. Por enquanto, a segunda coluna era só para você copiar o período. Então, vamos diminuir aqui, vamos voltar no que você devia preencher. Fala, professor, mas então eu vi a listinha, só que eu conversei lá com os colegas, a gente achou melhor fazer a live, que não deu certo, né? Mas os períodos aqui, ó, são esses aqui. É só você observar no gráfico. Lembrando bem, então, que aquele lá que confundiu um pouquinho era a π, tá? Nós tínhamos as duas ondas. E os dois últimos, nós observamos que era 4π e 6π. Por enquanto, era só observar. Ah, mas aqui estava escrito o seguinte... Nossa, mas isso é ruim, não? Clicando... complete as duas primeiras colunas, mas antes, veja a observação ao lado. Olha, isso aqui, ela só está falando aquilo que eu comentei lá da outra listinha. Ela estava com esta aqui, ó. Ela estava com números, tá? Naturais, sei lá, reais que seja. E ela... aqui a gente está usando em radianos. Tá? Eu falava isso daí na verdade. Essa observação para o pessoal não ficar chateado, ficar com medo do π. E o que é a amplitude? Tá? Nós não completamos na ordem aqui, mas faltava completar essa coluna. É só observação. Então, se você não conseguiu completar a primeira e a segunda, é observação, não esquente muito a cabeça. Agora, poxa vida, esqueci o que é amplitude. Então, se você pensar... Se você voltar naquela listinha que vocês já falaram, que entenderam, a gente fez até uma brincadeira aqui, né? É como se fosse como se fossem casinhas aqui na altura da casinha. Ah, mas aqui de 4 até 7 tem 3 unidades. Você pode pensar assim, a ordenada maior menos a ordenada menor. Só que é metade disso. A amplitude é metade nessa distância, ou senão o módulo da diferença das distâncias, mas é metade. Então, se você pensar assim, vamos dizer assim, a altura da casinha aqui vai de 4 até 7, tem 3 unidades, a amplitude é metade disso. Então, se a gente voltar lá no nossa listinha, indo lá no primeiro gráfico, você tem aqui, puxa vida, aqui é 2, aqui é 1, né? Então, a sua amplitude, ó, o valor mínimo, menos 1, o valor máximo é 1. Ah, não está escrito aqui, ó, sim, mas veja pela escala aqui, ó, de 0 a 2, tá? Tem uma unidade aqui e aqui menos 1. Está escrito em laranja, por isso que você não está vendo. Então, a sua amplitude é 1. Aí você fala assim, ó, pera um pouquinho, na minha lista, você mandou pelo link, aqui estava escrito meio. Por que está em azulzinho 1 aqui? Porque o burro do ignorante do professor preencheu essa lista, ele tinha um compromisso, tinha que sair, preencheu de rápido, sempre tem uma desculpa, né? Preencheu rápido e não se tocou aqui, né? Aqui é 2, então aqui é 1. Mas era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Agora, a segunda aqui, ó, de menos 2 a 2.
Tá? A distância é 4. Você pode até contar os quadradinhos. A distância é 4. A amplitude é 4? Não, é metade. Então, a amplitude é 2. Vamos ver lá se a gente preencheu corretamente, né? Às vezes você olhou essa tabela aqui e não entendeu nada. Ah, é 2. Está dizendo que no gráfico 3, aqui, a amplitude é 3. Vamos dar uma olhada. Gráfico 3, tá? De menos 3 até 3, você tem 6 unidades, metade, tá? A amplitude é metade e a amplitude é 3. E aí você pode estar pensando, poxa, mas então, por que essa frescura de ficar do maior, a ordenada maior, menos a menor, depois vai dividir por 2? É muito mais fácil sacar aqui, ó, ponto máximo 3, amplitude 3. Veja essa aqui, ó. Ela está de ponta cabeça, tudo bem? A gente, entre aspas, é ponta cabeça. A gente não aprendeu do ponta cabeça, mas pensa assim, ó. A diferença entre as duas, e menos 4 a 4, dá 8. Aí você vê aqui, poxa vida, a metade de 8 é 4. É só pegar o valor aqui, ó, o valor maior, é 4. Acabou, para de frescura. Veja só essa aqui que legal. Talvez seja bom ampliar, né? O pessoal está vendo com celular. Nem todos têm um Moto C igual o meu, né? Que é uma potência, beleza. Moto C, a turma já está no G, no Z, sei lá, né? Mas olha, amplitude aqui, ó, é meio. Tá batendo. Bom, deixa eu ver. De menos meio a meio dá uma unidade, né? Metade é meio mesmo. Não dá pra gente só copiar aqui, fim de papo? Olha, eu comentei da outra vez que se a onda, essa ondinha aqui, tiver simétrica em relação ao eixo X, quer dizer, essa partezinha aqui for igualzinha a essa, né, for só um rebatimento, se ela tiver simétrica mesmo, tiver espelhada essa parte aqui, aí você pode, se tiver espelhada, tá desse jeito, simétrica em relação ao eixo X, você pode até fazer isso, ó, meio. Mas olha que legal. Se você tivesse essa aqui, nada de ficar aquela coisa assim, tudo bem, pega o ponto máximo, é a amplitude 4, ponto máximo 4. Não, olha, vê que legal aqui. Do 2 até o 4, você tem duas unidades. Metade de duas unidades vai dar amplitude 1. Mas eu estou vendo o 4 aqui, ó. Então, veja, toma cuidado. Mas se eu tivesse, então, uma ondinha legal, igual essa que vai aparecer aqui. Maravilha, essa vermelhinha aqui, ó. Que legal, ela está simétrica, né? Está simétrica em relação ao eixo X. Então, maravilha. Quer pensar assim? Pode. Ponto máximo é 1, amplitude é 1, beleza. Se ela tiver simétrica, tá? Se ela tiver lá para cima, não. E olha que chato, quer ver? Se você tivesse, essa aqui chateia mais ainda, ó. Porque, vamos apagar essa vermelhinha, né? Porque a gente, às vezes, pode confundir. Essa aqui, ó, ela tá encostando uma parte, mas não tá simétrica. Você tem um pedação aqui maior, vamos dizer assim, um pedacinho aqui, né? Ela não tá simétrica em relação ao eixo X. Então, a melhor coisa, pega lá, ordenada menor, menos meio, ordenada maior, 1,5, faz a subtração, divide por 2. Para sua felicidade, nessa lista estão todas simétricas, se não me falha a memória, né? Estão todas simétricas. Então, feito essa ressalva, tá? Lembrando, tá, que a amplitude a gente está pegando em módulo. Você pode pensar então no ponto máximo. Mas aqui eu tenho um ponto mínimo aqui, né? Menos 1. Tudo bem, você estava vendo o ponto máximo mesmo, é 1 aqui. Então, se você for ver, tá? Pela ordem aqui, você tem, guarda a ordem aqui, ó. Aqui você tem 1 cor de laranja. Então, tem 1, 2, e aí você tem 3, depois você tem meio. Então, 1, 3 meio, vamos ver lá, olha. 1, né? 2, 3 meios, como a gente tinha feito. Olha, aqui é 1, no gráfico 5, volta ao gráfico 5 lá. Tudo bem, tem um menos aqui, tá? Mas a amplitude você já viu que é 1, né? Pegando em módulo. Então, se você for ver, tá? Essa parte é só copiar de lá. Esse 4 nós comentamos, vamos ver aqui, ó, o 6 a gente não comentou.
O 6 é 1,5. Vamos dar uma olhadinha lá, gráfico 6. Gráfico 6 aqui, ó. De fato, ó, 1,5. Como ela é simétrica, ó, o ponto maior aqui, a ordenada máxima, 1,5. Essa, mas está de ponta cabeça também. Depois a gente comenta isso. Tá? Mas pensando em ter essa amplitude, a gente matou dúvidas, tá, que o pessoal estava tendo dessa primeira e segunda coluna. Era o quê? Observação do gráfico e fim de papo. Agora, o que é esse negócio, valor de azão, né, de bezão? Já tem um próprio tutorial, digamos assim, né, uma própria comanda aqui, ó. Em aula fizemos o gráfico depois da função expressa por y igual seno de x. Ó, não tinha nada aqui, ó. Você deve estar vendo aqui, ó, um em laranja. Todo o pessoal do segundo ano enxerga esse 1 em laranja. Se você está no segundo ano, você sabe também. E aqui é seno de quanto x? 1 aqui, ó, você deve estar vendo aqui 1. Ah, é porque esse 1 está em verde. Tem importância, mas você está enxergando que é seno de 1x. Lógico, brincadeiras à parte, tá? Seria 1 seno de 1x. Está escrito aqui, ó. Né? O professor fica perdendo tempo de ficar usando coloridinho tal, né? Então, ele tinha aqui, olha, agora você está enxergando, né, em vermelho, 1 seno de 1x. Mas você podia mudar. Por exemplo, se eu não quisesse colocar 1, quisesse colocar 2 aqui, a senoide é sua, faz o que você quiser. Né? Então, a gente está falando o seguinte, olha que legal as cores. Olha, esse A representar o número que você quiser colocar. Ah, eu queria 50 seno de x. Posso apagar 1 por 50? Pode, a senoide é sua. Né? Então, esse A e o B, eles estão representando aqui o coeficiente do x, no caso B, e aqui o valor que está multiplicando. Você vai poder pensar no coeficiente também, né? O valor que está multiplicando a expressão seno. Então, aqui, ó, acompanha as cores. A, azulzinho. Esse cara aqui é o azulzinho, ó. Ah, assim, grosso modo, está na frente do seno, Está multiplicando o seno. Continua acompanhando as cores, ó. Um aqui, cadê aqui, ó, né? Um aqui, ó, aqui. É que aqui, olha, o 1, ele tá em azul escuro, mas você pode ver que também é 1. A mesma coisa aqui, ó, esse -1, menuzinho até tá, parece que tá em preto, mas ele tá um azulzinho assim, agora esse 1 tá bem em negrito aqui, ó, você tá vendo. Por isso que o Ozinho é -1. Então, só reforçando, como é que eu faço para completar isso aqui? É só você pegar lá em cima, a lei de formação, e ver quem está na frente do seno, quem está multiplicando o seno. E esse B aqui em verde é o valor do coeficiente do x, né? É o valor que você que está multiplicando o x. Então, aqui, olha, tem 4x, o B é igual a 4. Nessa aqui, ó, 2x, o B é igual a 2. Poxa, aqui é meio, hein? Tem até uma observação aqui, ó, 1 sobre 2, não esqueça disso. Então, aqui você tem umzinho aqui em laranja, é 1 sobre 2, o seu B é meio. Aí perde um pouco a graça, porque é só copiar de lá. Vamos ver algumas copiazinhas aqui, então. Ó, tá dizendo que no gráfico 1, tanto A quanto B são 1, porque na verdade era esse aqui, ó. Não tem nem muita graça. Agora, no gráfico 2, ó, Azinho 2, Bzinho 1. Vamos dar uma olhada lá, então. Gráfico 2. Olha, aqui você deve estar vendo, né? Nem coloquei o parênteses, mas você deve estar vendo aqui, ó. Aqui é 1, e aqui é o Bzinho, e aqui é o Azinho. Esse aqui, ó, o Azinho mexeu, o Bzinho continuou sendo 1. Então, lá na coluna lá embaixo, o A é 2. Aqui no gráfico 2, no gráfico 3, né? Na verdade, ó. Se você puxar um pouquinho aqui, né? Gráfico 3, o Bzinho é 3. Gráfico 4, perdão, Bzinho não, o Azinho, né? Então, você tem aqui, ó, desculpa, azinhos. Azinho 2, azinho 3. Ah, mas é azão, não é azinho. Tudo bem, eu chamo como eu quiser. O A aqui, tá? O azão, então. É menos meio. Na verdade, ó, grosso modo, olhou na frente do seno, se for a expressão disposta desse jeito, olhou na frente do seno, copia lá. Então, a gente vai ficar fazendo um por um, mas veja só. Aqui é -1. Ah, então copia -1? Copia, leva esse -1 lá. Ah, mas você falou que era em módulo. Tudo bem, a amplitude é em módulo, mas o azão, tá? Aqui é -1, tanto é que você está enxergando 1 aqui. Ó, aqui também tem tem uma boa parte lá
tem um, né, ó, aqui também, ó, tem um aqui na frente. Então, se você for ver os valores do azão, pode ver, tem muitos aqui que tem um, tinha meio. Então, aqui você só copia do que está aqui na frente. O valor do Bzinho, você vai copiar de quem está aqui. E olha que legal, a gente foi colocando seno de x, seno de x, seno de x, seno de x. Você deve estar lembrado que eu falei que apenas a partir do gráfico 8 o período ia mudar. Então, vamos ver aqui, ó. Você tem seno de x, seno de x, aqui também seno de x. Aqui também seno de x, 1x, é verdade, tem uma aqui, seno de x, aqui seno de x. Aí você tem seno de x, não é x, tá? É x. Você já, bom, né, estiver ouvindo esse vídeo, acho que você já jantava, foi o combinado, né? X. Então aqui você tem o seno de x. Olha, na verdade, tá? Brincadeiras à parte, só aqui, ó, aqui a gente mudou para 2, aqui é 1 sobre 2. Então, 2, 1 sobre 2, 3, foi o que a gente mexeu lá. Então, copiando o seu Bzinho, 2, 1 sobre 2, que é o meio, e aqui é o 3 do Bzinho. Então, por enquanto, como é que eu fazia isso? Cópia, só cópia. Turma, aula assim ao vivo é legal, porque nesse horáriozinho aqui é quando faltaria 24 minutos para entrar em sala de aula noturno. Então eu vou tomar um remédio lá, tá? Tá tocando o relógio lá fora, você não ouviu? Mas enquanto eu vou, pensa um pouquinho, olha. Agora é com você. Observe cada lei de formação escrita acima de cada gráfico, complete as duas últimas colunas, já fizemos isso. E aqui, olha, nessa parte da lista, o que eu vou querer saber de vocês é o seguinte: aqui está explicando o que é diretamente e inversamente proporcional. Dá mais uma lidinha, tá nessa parte aqui, e depois eu queria que vocês tirassem uma relação entre amplitude e o A, o período e o B. Não, não estou enrolando não, tá? Dá só uma lidinha aqui. Tá? Ah, mas aqui você colocou a resposta, essa parte em vermelho é eu que tinha que responder. Você já respondeu. Vê se você respondeu certo e vê se deu para entender. Tá? Eu como o resto da bolacha enquanto isso. Dá um minutinho só, tá? Por gentileza. Garotada, a aula ao vivo é legal, porque embora vocês não estejam vendo ao vivo, vão ver depois. Não estou achando a caixinha, tá? Você já deve ter dado uma lida aqui. Então, tenta ver aqui em relação à proporção. Por exemplo, daqui dobrou. Aqui daqui para cá dobrou também. Esse aqui, ó, daqui para cá triplicou. Esse daqui para cá triplicou. Daqui para cá caiu pela metade. Esse aqui também caiu pela metade. Será que a amplitude e o valor de A eles são diretamente ou inversamente proporcionais? Esse falou tomar o remédio, mas cadê a caixinha dele? Você pegou essa caixinha? Não, achei. Mas é legal, o pessoal lá do outro lado vê que eu tô tudo bagunçado, nem acha as coisas aqui. Ah, mas eu achei. Eles estão vendo mesmo lá se é diretamente ou inversamente. Tomara, desculpa, não tá, porque eu não estava realmente achando a caixinha. Pô, senhor, mas você falou pra gente ver depois da janta, deixa eu descansar, tá demorando muito. Tá, mas está no final.
Olha, e talvez vocês tenham visto que em relação ao período e o bezinho, eles são inversamente proporcionais. Como assim? Pensa daqui para cá, olha, o seu valor de referência. O seu bezinho, enquanto você não mudou o bezinho, o período também não mudou. Agora, o que aconteceu daqui para cá? O seu bezinho dobrou e aqui ele caiu pela metade, concorda? Metade de 2π é π. Então, se você dobra um, o outro cai pela metade, são inversamente proporcionais. É isso que você leu ali embaixo. Ó, considera do 1 aqui também, ó, fica mais fácil. Ó. Do 1 para cá caiu pela metade, de 1 para meio. E o 2π para cá dobrou. Aqui, ó, do 1 para cá, esses dois aqui, ó. Você triplicou. Peguei esse cara, multipliquei por 3. Então, se você for ver lá no período. Peraí, tem algum erro que aqui. Multipliquei por 3, cai pela metade. Dobrou. Não, na verdade aqui era para tá 2π sobre 3, né? Tem um outro errinho aqui, né? Dobrei aqui pela metade, daqui para cá eu tripliquei. Esse tá um errinho aqui, ó, tá vendo? Mas é cara orelhudo, né? Não devia olhar isso aí direto. Olha, daqui, perdão, ó. Daqui para cá eu tripliquei, tá? Daqui eu dobrei, perdão, cai pela metade, aqui eu dobrei. Aqui eu tripliquei, era para ser aqui, perdão, né? 2π sobre 3. Ah, por isso que a gente não entende a matéria. De fato, só tem um errinho aqui também, tá? Desculpando. Então, provavelmente deve ter um errinho lá no gráfico 3π, né? É que, na verdade, eu acho que eu colei o gráfico lá com erro, né? Se ele tinha 3x, para ele estar mais perto aqui, ó. Na verdade, como eu fui colando o gráfico e colocando aqui, ó, devo ter colado errado. Tá, mas aqui o correto, então seria 2π sobre 3, 2π dividido por 3. Mas é lógico que era só para estavam prestando atenção. Então, só reforçando, tá? Essa parte que o pessoal costuma confundir mais. Se você tiver dificuldade no bezinho, usa como referência assim, ó, o valor do bezinho é 1. Então, corresponde a 2π. Se você fizer vezes 1000 aqui, esse cara eu vou dividir por 1000. Se eu fizer vezes... Pegando aqui, se eu pegar esse 1zinho do bezinho, fizer vezes 10, aqui divide por 10. Se eu dividir por 50, aqui multiplica por 50. Sempre no inverso. Então, na verdade, essa que era a listinha, tá? Para ver aqui se era diretamente ou inversamente. Ah, mas tinha mais um finalzinho aqui. Eu sei que o pessoal já deve ter feito, tá? Espera-se pelo menos, né? E se você fez e não entendeu, dá uma olhada aqui, olha. Você tem aqui as leis de formação, agora sem os gráficos, tá? Então você tem, pega os valores do azinho, que são esses aqui. Tá? Então aqui é 1, 5, 1, menos 1, 7. Tá aqui os valorezinhos. Amplitude não muda. Tá? Então a amplitude praticamente é igual ao valor do azinho. Se você também pegar 1 como referência, daqui para cá eu multipliquei por 5, daqui para cá também multipliquei por 5. Pega os valores aqui, ó, do Bzinho. Aqui é 1, 2, 1 sexto, tá? 1 terço e 4. Aqui eu só copiei. Valores do Bzinho eu peguei daqui. O período. Aí, como é que eu vou fazer se eu não estou vendo o gráfico? Você viu que são inversos, né? Então, pensa sempre nessa situação aqui, ó, nesses dois. Ah, tipo de uma regra de 3? Só que é uma regra de 3 inversamente proporcional. Então, quer dizer, se eu dobrar aqui, ó, pensa sempre nessa referência aqui, ó, do 1 corresponde a 2π. Se eu dobrar, aqui cai pela metade, ó. Essa aqui, ó, eu dividi 1 por 6. Então, aqui, isso aqui eu multipliquei por 6. Na verdade, 6 vezes 2, 12. Aqui, ó, esse 1 eu dividi por 3. Então, aqui, ó, multipliquei por 3.
Aqui, ó, de 1 para 4, eu multipliquei por 4. E aqui, ó, eu peguei, ó, 2π e dividi por 4. Se quiser simplificar, π sobre 2. Aqui eu resolvi não fazer nenhum errinho, porque eu já sabia que não precisava ver se o pessoal estava prestando atenção ou não. Então, na verdade, seria isso. Aí eu falei, não sei se foi agora com... Deve ter sido com a Beatriz, tá? Eu acho que não foi com a Alana, mas também o importante é que eu falei com alguém, elas vão estar passando para o grupo, tá? Esse aqui é o GeoGebra, tá? Como a gente falou, dá para você trabalhar com isso daqui. Então, se você guardar o seguinte, ó, minha lei de formação é essa. Aqui você está vendo 1. O meu período para 1 é 2π. Pensa o seguinte, ó, se aqui é 1, se eu pegar esse 1 e fizer vezes 10, eu fiz vezes 10 no bezinho, o inverso, tá? Então, o meu período, que era 2, é para ser dividido por 10, tá? Aqui era 1, já coloquei 10, porque 10 vezes 1 é 10. Multipliquei por 10 no bezinho. O meu período tem que cair, pegar esse 2π e dividir por 10. Ó, você concorda que, já aconteceu antes de eu dar enter aqui, mas concorda que vai cair, ó, se você pegar 2 dividido por 10, vai dar 1/5. E se você for ver aqui, é que a graduação aqui não tá, né, mas seria o π sobre 5 aqui, tá? Se você duvidar, ó, π sobre 5, 2π sobre 5, 3π sobre 5, 4π sobre 5, 5π sobre 5, que é 1π, né? Então é bem legal, ó. Você pode brincar de esticar e encolher a senoide. Ah, vamos mudar o período, ó. Aqui vocês estão vendo que é 1. Se eu colocar 3 aqui, essa senoide é para esticar do 3 ao menos 3. Vamos fazer isso aqui. Ah, legal, do 3 ao menos 3. Vamos afastar essa janelinha aqui. Ah, ó, de 3 a menos 3. Então é legal porque você pode estar brincando. Mas se você tiver com muita fome, tal, ou se você já estiver cansado, praticamente é isso. Eu ia só mostrar o controle deslizante. Então, se a gente pegar, aqui deve ser um azinho, vou colocar o controle deslizante aqui de azinho. Vamos ver para onde foi o gráfico. Então, na verdade, tal que a gente fez, o que a gente fez aqui já seria toda a explicação, tá? Se eu achar o controle deslizante aqui, tá? Faz tempo que eu não vi ele. Ah, tá. De 1, faltava isso, né? De menos 5 menos 5, ok. Então, apareceu meu controle deslizante aqui. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tô considerando, tá? Esse azinho, tá? É o azinho, o azão, né? Que a gente falou. Então, vamos colocar de novo aqui a nossa lei de formação. Y é igual. Porque sim, ué, né? Porque é inglês, tá? Então, minha senoide. E isso quando o azinho é 1. Então, olha que legal, controle deslizante. Aí, se eu jogar para 2, ele... Ah, perdão, aqui tem que pôr o azinho aqui, não? Tá, então... Aqui ele tá... Ó, nesse controle você pode brincar um pouquinho com ele. Vamos deixar no 1. Coordenação motor, hein? Bom, você tem mais coordenação que eu. Fazer conta que eu estou no 1 exato. Ele está aqui, né? Aí as alunas têm a mão mais leve, né? Bom, você quase conseguiu aqui, né? Se você deixar no 1 direitinho, quem faz a enfermagem consegue. Bom, tudo bem, 1, tá, me passou um pouquinho. Mas se você deixar no 1, ele vai estar aqui, ó. Se você jogar no 2, ó, ele chegou até o 2. Então é legal que se você pega esse A que está aqui, tá no controle deslizante, você pode brincar com a sua senoide. Então, mas por que ela está ficando aqui, ó, de ponta cabeça aqui? Porque se esse Azinho
for negativo, ela só gira em relação ao eixo X, tá? E eu posso fazer isso também com o Bzinho, tá? Posso colocar um valor de Bzinho só para ver se ele vai aceitar nessa mesma fórmula que já está aqui, né? Vamos pôr um Bzinho, a gente arruma um controle deslizante do Bzinho, eu espero que apareça o Bzinho aqui, selecionar uma posição. A gente faz tempo que não mexe com isso daí. Ah, tá como indefinido. Tá como indefinido por quê? Então, se você já entendeu, tá cansado, esse aqui tá prolongando um pouco. Pontos especiais, indefinido. Apareceu aqui, ó, Bzinho. Vamos colocar OK, Bzinho. Agora vamos ver se a nossa senoide aparece aqui. É uma chatice, né? Ela não está entrando. Não, a gente digita de novo. Y é igual ao A, sim, né? Porque sim. Assim de B, vou pôr B. Calma, não é cosseno, é. Isso aqui parece corretor ortográfico, né? Eu não quero arcosseno. Eu quero só seno. É sim, né? Sim. Ele colocou um C também aqui, né? Mas o seu B é para fazer isso aqui, ó. É que ele deixei passar um arco lá. Isso aqui, né? Sabe? Pronto. Então você tem aqui seus valores, ó. Você pode fazer isso. Você pode brincar de fazer isso aqui com a senoide, achatar bem a senoide, esticar a senoide, encolher a senoide. Você pode fazer essas variações aqui, ó. Se você está no segundo ano, acho que você deve estar vendo a parte de ondas, né? Então, eu acabei falando demais, né? Mas a gente colocou uns acréscimos aí. A web. Bom, olha, eu não estou aparecendo, não vou ficar procurando a câmera aqui, tá? Mas a verdade, tá? A aula foi essa. Você pode baixar o GeoGebra, tá? Foi perguntado se todo mundo tem que baixar, não, tá? Se você quiser, você baixa, tá? Não é obrigatório. Tá? Então a gente está encerrando a gravação. Eu só vou pedir um seguinte favor. A, a Alana e a Beatriz, vou pedir um favor para vocês. Vocês devem estar vendo esse vídeo, agora aqui no meu são 18h52. Vocês devem estar vendo aí, como a gente falou, depois das 19, 19h30, hora que você já descansou. Aí você vai ver esse vídeo, acho que vai ficar um pouco longo, né? Mas você vai ver esse vídeo, eu só vou pedir a gentileza de fazer o seguinte. Só coloquem para a Bia e para a Lana, vamos combinar o seguinte, ó, vamos supor, 19h30 você viu o vídeo. Vamos marcar para 20h30, para ficar mais fácil para as garotas me darem um retorno. Vamos combinar o seguinte, você só manda sim ou não para as suas líderes. Então vamos supor, se você viu esse vídeo, por volta lá começou a, sei lá, 19h30, vamos combinar até vamos jogar, vai 21 horas, fica mais fácil. Se em torno das 21 horas todo mundo manda ao mesmo tempo, é só ela ir contando assim, ó, sim, 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 não, sim, 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 não, né? Para ela ter uma noção, porque eu vou perguntar para as duas colegas se o pessoal entendeu ou não. Então, só para otimizar, tá? Só ficar mais fácil. Para dar um bom tempo, tá? Eu sei que as duas, acho que 21 horas não estão deitadas ainda, né? Então, a turma só dá uma enxurrada lá no e-mail delas, no WhatsApp delas, depois elas apagam, né? Só coloca lá, tá aqui meio vídeo, coloca lá, ela conta pra gente quantidade de sims e de nãos, e a gente vê se precisa de mais um outro reforço disso, tudo bem? Então a gente, por volta das 21 horas, eu vou estar enchendo um pouquinho as suas duas colegas, tá? Eu vou estar mandando o link daqui a pouquinho para vocês. E aí, por volta das 21h15, eu peço para elas me darem um toque
quantas pessoas entenderam e quantas ainda não entenderam, tá? Então, uma boa janta para vocês, pode comer uma bolachinha aí de sobremesa e a gente aguarda o retorno.